Olá, senhores! Estamos de volta nesse nosso bate-papo sobre cinema para tratar dos dois filmes que eu havia recomendado para os senhores na semana que passou, que eram Erin Brockovich, com a Julia Roberts, e Código de Conduta, com Jamie Foxx e Gerard Butler. Bom, o que tem em comum esses dois filmes? Nós temos uma estrutura aí, obviamente, num falando dos advogados, em outro falando do promotor. Nós temos um promotor ambicioso em código de conduta que aceita acordos. Então, ele promove acordos para garantir sua carreira. E depois nós vimos a reação daqueles que querem implodir o sistema ou explodir o sistema porque não se conformam com essa atitude de ignorar os envolvidos num determinado problema apenas para ficar numa situação segura de melhor vantagem. Essa foi a realidade, uma das histórias de código de conduta, porque ele tem diversas interpretações. Erin Brockovich você pode olhar por dois aspectos: o aspecto do escritório de advocacia, com pessoas com a capacitação e adequação para isso, mas é um escritório de advocacia que faz acordo. É um escritório de advocacia que busca o acordo mais fácil, uma rentabilidade mais ou menos e não se expõe tanto. Apresenta muito mais os aspectos negativos, olha, não vale a pena por isso, por aquilo, e desestimula a prática do bom direito. E aí você tem um arquivista desse escritório que resolve comprar uma briga contra uma empresa, né? Essa arquivista, embora não seja advogada, ela vai atrás daquilo que os advogados e os membros daquele escritório não acreditavam. Então ela acredita, é uma questão ambiental, ela corre atrás de demandas, todo mundo já tinha deixado para lá, já tinha inclusive pedido para ela parar, e ela continua insistindo em que aquilo tem sua razão de ser e que, portanto, deve ser levado a sério, que aquelas são pessoas, não são números. Não é mais um caso. Você tem ali um conjunto de pessoas no aguardo de uma proatividade que não vem do escritório. Isso é muito importante, porque existe até uma divisão ali, quando as provas aparecem, daqueles que já estavam acostumados com o escritório, no sentido de, olha, a gente não vai comprar essa briga, ou então vamos aceitar um acordo e chega, uma coisa assim, mais simples, porque isso daí é besteira, vamos partir para outra. E aquele que acaba confiando no trabalho da Erin Brockovich e levando o assunto adiante. Então, tá aí, é uma grande lição, Erin Brockovich, não só de ética, de proatividade no sentido de que não basta você pegar o caso do cliente com tudo que ele traz, mas verificar, buscar, até para demonstrar ali não só o seu interesse, mas o seu envolvimento na ideia de uma resolução positiva disso. Isso é muito importante, né? Muitos clientes saem daqueles chamados escritórios grandes exatamente porque o cara virou um número, né? Ele não é mais atendido pelo advogado, é alguém que sempre muda de nome e que toca o processo dele. Não tem ninguém para responder para ele como é que andam as coisas. Aí você vê uma Erin Brockovich, você vê uma coisa absolutamente divergente de tudo, movida ali pelo sentido de fazer justiça. Vai atrás das provas, colheita tudo, vai atrás disso, não mede esforços. Você fala, mas Marilena, ela também quer o ganho financeiro. Quem não quer o ganho financeiro? É a contrapartida do seu trabalho. Isso não é um mal, né? O mal é a inércia. O mal é não fazer nada, né? Em Erin Brockovich fica muito claro isso. Eu vou entrar no escritório em que todo mundo faz acordo e também vou fazer acordo. O acordo não no sentido positivo, o acordo no sentido de não vale a pena brigar por isso, né? Então é aquele que faz uma leitura superficial do que envolve ou do que chega para o escritório e topa fazer aí qualquer acordo para resolver a questão o mais rápido possível e passa para o próximo cliente, né? Em código de conduta, coisa mais séria, de novo eu peguei uma questão diversa, nunca duas criminais, né? Então eu peguei uma questão criminal e outra questão ambiental nesse caso, né? Não é civil, é ambiental, que é o caso de Erin Brockovich. O outro código de conduta, você tem Jamie Foxx personificando ali, muito na esteira do que nós vimos antes da vaidade,
a ideia de que eu tenho poder sim para fazer e eu sei o que é melhor para você. É uma coisa muito complicada, porque a pessoa está imbuída não só do poder de poder resolver ou não, mas ela também se acha na prerrogativa de dizer o que é melhor para você. E só que ele topa com uma vítima, porque na verdade os familiares daqueles que falecem são vítimas também. Ele topa com uma vítima que não aceita o acordo que ele fez, né? É aquela velha história da delação, de vou fechar o acordo porque não tem prova, senão eu vou perder, vai ficar feio. Lembra que a gente conversou com essa história do vai ficar feio, não vai? Quando a gente viu as duas faces de um crime, o advogado do diabo? E olha que o advogado do diabo ainda te ensina que todo mundo merece uma defesa técnica. Ali não houve acusação, foi melhor fechar um acordo e deixa pra lá. Porque o sistema é assim, e ele ainda cai na besteira de falar isso pro pai da criança que morreu. O sistema é assim, você tem que entender. E esse pai resolve não entender e resolve explodir o sistema. E é interessante porque em diversos momentos do filme eles perguntam, mas o que você quer? Justiça. E aí fica um pouco confuso a ideia da justiça com a ideia da vingança. Fica mais claro quando ele fala: eu quero é destruir o sistema para mostrar que vocês não funcionam. Vocês não prestam. Ele quer que o outro admita que ele errou, né? E é interessante que você vê numa das estagiárias a dúvida: a gente fez certo? Eu fiz isso porque você pediu e você fez isso para ter ganho na carreira? Ou você fez isso porque era o certo a ser feito, né? Então a ideia do certo, do errado, do justo e do injusto, ela permeia o direito, né? Ela não dá a tônica de tudo, nem pode. Eu já falei para os senhores que a justiça é um fim, é aquilo que a gente se propõe. Para isso, ou para tentar realizar aquilo que é justiça, a gente se vale de algo falível, que são as leis, né? Então, na verdade, aplicar o direito é aplicar as normas. A tentativa é de, em cada caso concreto, realizar a justiça. É essa a proposta. Esses dois filmes mostram tônicas bem distintas quando você resolve ignorar ou quando você faz corpo mole, né? E nos dois casos você tem alguém que não aceita. Em Erin Brockovich, esse alguém que não aceita acabou favorecendo e realizando a justiça. Em Código de Conduta, esse alguém que não aceita, que é o Gerard Butler, quer dar uma lição no Jamie Foxx e em todos os que endossam esse tipo de sistema. Essa é uma leitura superficial, claro, e uma das muitas que podem ser feitas desses dois filmes. Então fica aí o convite para quem não assistiu de ir lá e assistir Erin Brockovich e Código de Conduta. Para a próxima semana, temos aqui mais dois filmes, já tivemos indicação. Caio, a sua indicação eu recebi, ela será promovida no tempo certo, que eu já estou com uma listagem aqui, mas ela vai ser promovida sim, conforme eu tinha falado para você. Então participem também, podem indicar sempre duas duplas, dois filmes, um substrato comum, tá? Senão fica só uma indicação de filme legal para assistir. Não, dois filmes, uma mesma reflexão. Como essa reflexão é a conduta pautada em acordos escusos ou gerados pelo medo ou pela ideia do eu não vou conseguir e faz o acordo, né? E isso, e o reflexo disso nas famílias ou em outros que tratam do tema, tá? Para a próxima semana, eu queria muito trabalhar dois filmes, mas um eu acho que é muito difícil se eles conseguirem, então vou até fazer substituição. Culpado por Suspeita, que é um filme com Robert De Niro, Annette Bening, um filme fantástico, vale muito a pena ser assistido. Culpado por Suspeita precisa ser revisto. E para contrapor, eu tinha pensado em Cidadão com Woods, mas o Cidadão Com é muito difícil de conseguir. Então, assistam outro grandioso filme do direito, que é O Povo contra Harry Flint, né? Então, O Povo contra ou versus Harry Flint, Larry Flint, desculpem, não Harry, Larry Flint, é um outro grande filme. Então, tá aí. Nós ficamos para a próxima semana com Culpado por Suspeita, com
o Robert De Niro e a Annette Bening, e O Povo contra Larry Flint, com Woody Harrelson, fazendo um fenomenal espetáculo de interpretação. Esses dois filmes darão a tônica da nossa próxima conversa na próxima semana. Quem conseguir assistir Cidadão Com, C-O-H-N, Cidadão Com é muito importante para vocês entenderem algumas coisas do macartismo norte-americano e de como funcionou algumas estruturas que eles mantêm até hoje. Então, esse fica para quem conseguir achar e quem tiver interesse. Se não, Culpado por Suspeita e O Povo contra Larry Flint já vai dar uma boa história para a gente conversar com tranquilidade na nossa próxima semana. Senhores, fiquem bem, cuidem-se, abraços virtuais a todos e nesse Dia das Mães, um bom Dia das Mães a todas as mães que nos assistem e as suas mães e as figuras femininas que cuidaram de vocês com tanto carinho também. O nosso grande abraço virtual. Até mais!